Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Bitcoin Block, Notícias e Blockchain. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Hoje nós vamos aprender sobre encriptar, assinar, decriptar e verificar arquivos em PGP e hashes MD5, SHA-256 e o 512 pelo Cleopatra no Tails e no Linux. Então o Tails ele é o sistema mais seguro para você utilizar e também para você baixar arquivos, baixar softwares de criptomoedas, wallets de criptomoedas. O Tails é muito mais seguro do que qualquer outro sistema operacional. E ali você tem o Cleopatra, você pode checar o hash, os hashes ou a assinatura PGP dos arquivos para comprovar a autenticidade, originalidade, integridade do arquivo. Então, antes, a gente falou na primeira aula de PGP aqui do canal, você entra aqui no canal Bitcoin Block, vai em playlists e vai lá na playlist de segurança e blockchain. Aqui na playlist Segurança e Blockchain você tem o último vídeo lá de PGP. Usar a criptografia PGP. Tá? Então nesse vídeo aqui eu falo todos os conceitos básicos, introdutórios sobre o PGP. E você então pode estar aí entendendo melhor. E foi falado sobre mensagens, criptografar mensagens PGP, decriptar, assinar, etc., usando o Cleopatra. Agora a gente tem que partir para os arquivos. Vamos usar o exemplo da carteira Electrum para Bitcoin. Então, como checar a integridade da carteira Electrum e qualquer outra carteira de criptomoeda ou qualquer software para trabalhar com criptomoedas ou para qualquer área, de fato, um software tem que ser checado a integridade do arquivo. Então, por que é importante checar a integridade do arquivo? Por exemplo, eu venho aqui na Electrum e vamos dizer que eu baixo aqui o app da Electrum. Eu já baixei o app aqui da Electrum. Ó, eu já baixei aqui o app da Electrum, tá? Tá baixado aqui o app da Electrum. Só que é o seguinte, durante o processo de baixar, de fazer o download do app da Electrum, no meio do caminho, eu posso sofrer um ataque do tipo man in the middle. O que seria isso? Eu requisito para baixar o arquivo da Electrum, vou colocar aqui EL de Electrum, e daí eu estou baixando. Só que no meio do caminho, o Electrum, vamos chamar esse Electrum original, tá? Vamos chamar ele de X. No meio do caminho, alguém intercepta a comunicação, controla a comunicação e troca do X para Y, que é um outro tipo de Electrum, que não é a Electrum original. Quando chega para mim, é uma Electrum com vírus, entre aspas, uma Electrum contaminada com malware, spyware, backdoor injetada ali nela. E existem ataques que podem ser feitos de várias maneiras. Por exemplo, ao clicar num link, daí já é bem complicado. É bem complicado, então vai estender muito a aula aqui. Mas para você entender, existem várias formas de direcionar você para um arquivo falso. Então, quando você vai para um site, você, por exemplo, faz requisições em servidores DNS. Porque cada site ele tem um número IP. Então é necessário verificar qual número IP corresponde, qual domínio corresponde a tal site. Então, por exemplo, o site bitcoinblock.com.br, existe um número IP para ele. Então, quando você escreve no seu navegador bitcoinblock.com.br, ele vai em algum servidor DNS e pergunta qual é o IP que corresponde ao endereço bitcoinblock.com.br. O servidor DNS vai dizer, é o endereço IP tal, e vai direcionar você para lá. O problema é que governos ou alguém pode hackear e controlar os servidores DNS que você está usando, e ao invés de indicar para o site original, indica para um site falso, Y, e você vai baixar
a Electron errado. Então, como que pelo DNS poderia ser feito isso? O ISP, aquele que te fornece a internet, aquele que te dá a internet que você paga, ele pode, durante as suas requisições, fazer esse tipo de ataque contra você. E outras maneiras também podem ser feitos ataques dessa forma de man in the middle, ou de redirecionamento malicioso por meio de servidores DNS, e existem várias formas de você no meio do caminho pegar o arquivo principal e mudar. Então eu preciso de algo que comprove a originalidade dessa Electron aqui, de outro software, de sistemas operacionais. O próprio Tails tem assinaturas PGP, e assinaturas PGPs são o meio de verificar a integridade do arquivo. E hashes também, nós vamos falar aqui, são meios de verificar a integridade de arquivos. Se você produz um arquivo, se você produz um programa, você tem que gerar um hash para ele e compartilhar esse hash para as pessoas, para quando elas baixarem, checarem o hash ou checarem a assinatura PGP, para verificar se o arquivo é original. Certo? Então, ó, vamos aqui iniciar, né, o requisito aqui de assistir o primeiro vídeo, já falei para vocês, e vamos aqui começar com encriptar arquivos pelo Cleopatra. Como que a gente vai encriptar esses arquivos? Vamos aqui encriptar arquivos pelo Cleopatra. Então tenho aqui a minha chave PGP pública e chave privada instalada no meu Cleopatra. Eu vou pegar esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui, ó, check bridge. Vou criptografar esse arquivo, que foi um programa que eu criei para checar bridges, que é usada com o programa Tor Bridger, que eu desenvolvi também. Vai ter vídeo no canal também sobre o Tor Bridger, que é um roteador, uma espécie de VPN que roteia todo o tráfego da máquina pela rede Tor, mas usa bridges. Então, se censurarem você, a bridge te protege da censura, você consegue driblar e estar conectado na rede Tor. Eu desenvolvi esse programa e tem um programinha para checar essas bridges se ela está conectando ali certinho. Tá lá no meu GitHub. Então vamos criptografar isso aqui. Então eu tenho a minha chave instalada aqui, já foi tudo feito o procedimento. Eu vou aqui assinar criptografar. Fui lá no folder e vou criptografar isso aqui. Daí vai aparecer essa telinha aqui com algumas opções. Assinar como? Vai ser como eu. Então eu vou assinar como eu. E criptografar para mim. Certo? E criptografar para os outros. Então vamos dizer que o fulano de tal, eu quero que esse fulano de tal também tenha acesso a esse arquivo. Ou seja, eu vou criptografar esse arquivo, vai ser criptografado para mim, mas ele também vai ser criptografado para o fulano de tal. Então o fulano de tal tem uma chave pública. Vou pegar a chave pública dele, instalar aqui no Cleopatra e criptografar para a chave pública dele também. Ensinei isso lá no primeiro vídeo, só que foi para mensagens. Eu posso fazer isso com arquivos também. Certo? Nesse caso eu não vou fazer, mas se você quer criptografar para mais outra chave pública, você pode criptografar e quem tem a chave privada dessa chave pública vai poder decriptar esse arquivo e ler esse arquivo. Certo? Aqui você tem aonde vai sair, né, a saída do arquivo criptografado em PGP. E vamos lá assinar criptografar. Vai pedir a senha. Pronto, está assinado aqui. Então foi assinado, beleza, terminei. Quando eu vou lá na pasta, vou ter esse arquivo aqui criptografado. Certo? Então ele vai ficar gravado em um Proton Drive, por exemplo, ou em algum drive online, para eu baixar ele.
ou vai ficar em algum computador específico, criptografado, protegido ali. Quando eu quiser acessá-lo com o Cleopatra, com a minha chave PGP, pego esse arquivo aqui criptografado, baixo para o Tails, que vai ter o Cleopatra, ou para o seu Linux, caso você tenha o Linux com o Cleopatra instalado, e vai decriptar isso aqui. Como que a gente decripta isso aqui? Fazendo um processo de inverso, né? De decriptografar aqui, verificar, ou clicando aqui, ó, decriptografar e verificar. Então, vou vir aqui, ó, eu vou decriptar. E eu já selecionei a minha chave pública. Eu criptografei com a minha chave pública. Eu assinei com a minha chave pública. E, de fato, eu poderia também selecionar para assinar para outra pessoa. Então, eu poderia ter colocado um fulano de tal aqui, que é uma pessoa que eu quero criptografar esse arquivo para que ele, por meio do seu Cleopatra, por meio da sua chave privada, vá decriptar esse arquivo também. E posso fazer isso para dezenas, milhares de pessoas. Só preciso da chave pública dessas pessoas. E só quem tem a chave privada de cada chave pública que vai conseguir decriptar esse arquivo. Igual acontece com as mensagens PGP. Como foi ensinado no primeiro vídeo. Certo? Então poderia ter feito isso aqui também. Agora, o que acontece? Vamos dizer que eu quero aqui... Perfeito, a gente criptografou, encriptou, decriptou. Agora vamos verificar a integridade de arquivos pela assinatura e chave PGP, o exemplo da Electron. Então, no caso da Electron, o que a gente faz? Você vem aqui no site da Electron, baixou o app da Electron para Linux. No caso, esse app para Linux, ele vai funcionar no Tails também, e também em praticamente todos os Linux que você estiver usando, Ubuntu, Debian, etc. As signatures, que é a assinatura, e as chaves públicas você vai baixar desses três aqui, o Thomas V, Suburnight e o Enzy. Então você clica aqui nele, vai ser redirecionado para essa página, e você clica com o botão direito e salvar a página como. Eu já tenho tudo salvo aqui. Então, no meio do caminho, quando eu baixei a Electron, alguém, aquele ataque de DNS que eu falei de redirecionamento falso, malicioso, ou por algum ataque man in the middle, se tiver alguma vulnerabilidade, o ISP pode também manipular a conexão e conseguir ali, se tiver brechas, mudar o arquivo. Por exemplo, cada site ele tem ali um servidor de hospedagem. Então o site ele fica assim, ó. O site ele vai ficar nesse servidor de hospedagem. Governos ele pode pedir por uma autorização judicial o seguinte: controle total para o usuário X, digamos que seja os desenvolvedores lá da carteira Electron, o servidor de hospedagem oferece o serviço de hospedagem para o site da Electron, e tá lá o site, tá a pasta do site, tá lá todos os códigos lá. Não é HTML lá o site, mas tem vários lá. Arquivos HTML ou arquivos de outro código, PHP, sei lá. Tá lá. Então tem que colocar isso em algum lugar, é o servidor de hospedagem. Então governos podem pedir o controle, um certo controle para esse servidor de hospedagem, das quais ele vai controlar o titular X desse servidor de hospedagem. E vai fazer o seguinte: quando você for fazer download da Electron X, que é original, eles vão mudar, dependendo do IP, dependendo do alvo, vão mudar para um arquivo Y, que é um arquivo malicioso que tem uma backdoor instalada. Então isso é um exemplo de ataque que também pode ocorrer. Mas não é só governos, os próprios funcionários de lá podem ser corrompidos. E se for pago uma boa grana para eles, eles podem, porque eles têm o site, está lá na casa deles,
na empresa que eles trabalham, da qual eles têm controle, da qual eles têm acesso. E eles podem fazer esse tipo de ataque contra você e outras pessoas que hospedam um site no servidor de hospedagem deles. Então, pessoal, só um detalhe, tá? Um certo país tem verde na bandeira. Ordens judiciais são absurdas, são infundadas, mas mesmo assim são cumpridas. Injustiças são feitas. Então você tem um site de um amigo seu, de alguém que você segue, e tem lá o arquivo X. Você quer baixar uma carteira de criptomoedas, um programa de anonimidade, um programa de criptografia, um chat, um programa de chat, tipo Telegram, Signal que ele desenvolveu, um programa para P2P, sei lá. Então tem o serviço de hospedagem, tá? Se tem uma ordem judicial para controlar o servidor de hospedagem para este usuário, então o site desta pessoa que fornece esse software vai ter todos os arquivos do site e vai ter esse arquivo aqui. Quando a pessoa clicar para download, no meio do caminho, quem está no controle do servidor de hospedagem pode mudar o arquivo de X para Y. Ou podem pagar pessoas lá de dentro do servidor de hospedagem para fazer isso. Então os administradores, os chefões da segurança lá de dentro do servidor de hospedagem podem corruptamente fazer esse ataque. Então você que paga um site, você que baixa coisa de algum site, de alguém que você confia, a culpa do arquivo falso ir para o seu computador não necessariamente é dele, mas é desse tipo de ataque que eu estou descrevendo aqui para você. Isso, teoricamente, é plenamente viável. Se isso existiu, eu acredito que existe em certos países, porque é um ataque muito fácil de fazer. Basta uma ordem judicial e agentes desse certo país vão ali ficar na tocaia para enviar vírus para vocês. Ou os próprios funcionários lá de dentro podem se corromper e enviar arquivos, trocar os arquivos na hora do download. Então, é importante que você tenha a integridade de arquivos efetuada, a checagem, a verificação de integridade de arquivos efetivada quando você for baixar qualquer arquivo. Certo? Então é importante estar falando isso para vocês, que as pessoas não têm noção desse risco de segurança. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai importar as chaves, né? Vai importar as chaves que a gente já importou aqui. Então tá aqui, a gente já importou essas chaves aqui já. E além da gente importar essas chaves, a gente vai certificar, certo? Se eu for verificar sem certificar, a assinatura mais o arquivo, ele vai dar correto porque ele já está certificado. É porque eu certifiquei lá antes que deu alguns errinhos, então eu certifiquei antes. Então você vê que aparece verdinho aqui bonitinho. Mas você tem que ir em cada um dos arquivos e certificar tudo um por um. Certo? Então você vem aqui nessa chave pública do Stephen, certifica, dá 2 cliques e certifica um por um, no seu nome. Certifica no seu nome, ó, na sua chave pública. Perfeito. Então ele vai mostrar durante a verificação da integridade do arquivo da Electron que está tudo certo. Ó. Está tudo certo. Assinatura criada. São as 3 assinaturas válidas. Foi assinado por essa chave pública. Foi assinado por essa chave pública. E são aquelas chaves públicas que a gente coletou lá do site da Electron. Então, se do servidor de hospedagem, que tem o serviço de hospedagem, tivesse feito aquele ataque por agentes de Estado que, por ordem judicial, controlam para esse usuário específico lá do site da Electron, dos donos do site da Electron, eles controlam lá o site da Electron e eles mudam o arquivo quando você e outros fazem download, no meio do caminho perceberíamos isso.
perceberíamos isso. Porque a gente, no meio do caminho não, quando baixasse o arquivo, a gente fosse verificar com o PGP, verificaríamos que é um arquivo diferente. E não executaríamos o arquivo e evitaríamos que o ataque fosse bem sucedido contra nós. E evitaríamos que perdêssemos nossos bitcoins ou outras criptomoedas, etc. Então essa é a importância de verificar a integridade de arquivos. Todo arquivo que você tem que baixar, o ideal é você ter um meio de verificar a integridade do arquivo em relação ao fornecedor deste arquivo. Agora, pessoal, a gente vai gerar assinatura para verificarem a segurança dos seus aplicativos, arquivos. Eu tenho o meu programa CheckBridge, que eu falei para vocês que foi ali criptografado no começo e decriptado depois. Então, por exemplo, eu criei um hash SHA-256 para esse arquivo para as pessoas verificarem a integridade desse arquivo. Mas eu poderia também, no meu GitHub, colocar minha assinatura para esse arquivo e colocar a minha chave pública para a pessoa pegar a minha chave pública, pegar a minha assinatura em relação a esse arquivo e verificar se esse arquivo é o original. Mas como é um script muito simples, então só o hash ali é suficiente. Isso não é um programa complexo, tal, que é difícil de analisar. Então vamos gerar somente a assinatura. Então, vamos gerar somente a assinatura para este arquivo. Vamos lá para dentro do Cleópatra. Assinar e criptografar, ou então a gente clica aqui arquivo, assinar e criptografar. Vou lá para a pasta do CheckBridger, que está o arquivo, e eu quero gerar uma assinatura para isso aqui. Ó. Ou seja, eu tenho a minha chave pública, né? Então vamos importar aqui a minha chave pública aqui, ó. Vou exportar lá a minha chave pública. Vou exportar para cá, ó, tá? Vou exportar para cá porque eu vou ter que compartilhar em um site, numa rede social, em algum servidor PGP público. Vai estar minha chave pública para as pessoas baixarem a chave pública, baixarem a assinatura e verificarem, como a gente verificou para Electron, a gente vai verificar a assinatura PGP do arquivo CheckBridge, o programa CheckBridge que eu desenvolvi ali. Então a gente tem aqui a minha chave pública PGP está aqui, certo? A chave pública está aqui. Então a pessoa vai baixar a minha chave pública, vai importar para o Electron e também vai baixar a assinatura. Eu vou apagar isso aqui que não tem problema, né? Não vou usar mais. Os restos aqui também. Vou apagar vou gerar a assinatura também. Então para gerar a assinatura eu venho em assinar aqui. E daí eu vou selecionar o arquivo que eu quero assinar. Somente gerar a assinatura para checarem a integridade desse arquivo. Meu objetivo não é criptografar. É você verificar se a integridade do arquivo está intacta. Então, o arquivo vai estar livre. Verifica se é o arquivo original, a integridade do arquivo. Então vamos aqui pegar esse arquivo, ó. Assinar como? Eu não quero criptografar. Eu vou tirar a questão de criptografia aqui, porque eu não quero criptografar, eu quero deixar o arquivo livre para que as pessoas baixem ele e verifiquem a integridade dele. E só vai ter a minha assinatura. E ele vai, ó, gerar um ponto .sig aqui, ó. Eu posso selecionar outro caminho, mas eu vou colocar naquela pasta que nós estávamos lá onde tem o arquivo CheckBridge. E vou assinar, ó, ele gerou aqui o arquivo, o ponto .sig aqui, ó. Tá vendo? Ponto .sig tá todo criptografado, ó. Então o que a pessoa vai fazer? A pessoa que for fazer download do CheckBridge, ele vai baixar isso aqui, que vai ter algum link que eu vou deixar no próprio GitHub, ou no meu site, ou na sua rede social. Vai deixar o ponto .sig aqui. Esse ponto .sig pode ser em ponto .ascii também. Você pode gerar em ponto .ascii, só que pelo Cleópatra, para gerar em ponto .ascii, eu não sei como que faz, mas não precisa. Mas ele pode, por exemplo, a da Electron tá tudo em ponto .ascii, ó.
A assinatura dela está em ponto ASCII e não está criptografada. Aliás, está criptografada, mas de uma forma diferente, né? E é uma assinatura que envolve as 3 chaves públicas. A assinatura da Electrum. E está em ponto ASCII. Mas pode ser em ponto SIG também, que é uma outra forma de gerar assinaturas, que é a forma padrão que o Electrum usa. O Tails Linux, a equipe do Tails Linux usa ponto SIG para gerar a assinatura do sistema operacional Tails. E você, então, verifica a assinatura do sistema operacional Tails por meio desse arquivo .sig, de extensão .sig. Então, a pessoa vai baixar minha chave pública, ela vai importar a minha chave pública, somente a minha chave pública, né? Ela vai aqui importar, vai pegar minha chave pública e vai baixar. No meu caso, já está instalado aqui no meu Cleópatra. Tá? E vai também baixar a assinatura. Tá em ponto .sig. E depois ele vai com o Cleópatra, né, selecionar o arquivo mais a assinatura. E a chave pública já está cadastrada no Cleópatra para checar se essa assinatura corresponde a essa chave pública. Em relação a esse arquivo, a assinatura é válida ou não, o Cleópatra vai checar. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos lá, decriptografar e verificar, ou arquivo decriptografar e verificar. E eu tenho aqui o assinatura.sig, que foi gerado, que foi baixado por você ou por outra pessoa, e o arquivo checkbreeds. Já importei minha chave pública para o Cleópatra. Então, abrindo, ele checou a assinatura, está tudo certo. Ó. Verificado, assinatura válida de, né, o meu e-mail, institutotraderprofissional@protonmail.com, etc. Certo? Então, é dessa forma, pelo Cleópatra, que você checa as assinaturas. E o Cleópatra facilita para o leigo, porque ele faz tudo. Os comandos em linha de comando são bem complicados, bem chatos de fazer. Então o Cleópatra ele já facilita tudo nessa interface gráfica. Agora, pessoal, a gente vai aprender sobre os hashes, que os hashes são uma forma alternativa de também identificar a integridade de arquivos. Certo? Então, os hashes são são criptografias específicas que identificam um certo arquivo. É como se fosse uma impressão digital. Por meio de um certo algoritmo, gera-se uma impressão digital única sobre um arquivo, sobre uma informação, um arquivo. Então, por exemplo, cada pessoa tem a sua própria impressão digital. É como se cada arquivo tivesse sua própria impressão digital, porque cada arquivo é único. Ele é inigualável, a não ser que seja cópia, mas se não for cópia, ele é único, tem uma informação única e tem uma impressão digital que podemos tirar desse arquivo. Então os hashes fazem isso, ele te dá um código, entre aspas, que corresponde a essa impressão digital do arquivo. Então você tem o MD5, é um algoritmo de hash criptográfico com 128 bits. Ele é amplamente usado para verificar a integridade dos dados e para gerar a geração de checksums. Mas o MD5 ele é considerado frágil e vulnerável a ataques de colisão, o que significa que pode ser difícil garantir que os dados de entrada produzam hashes únicos. Então, com o MD5 é possível que você tenha arquivos diferentes com o mesmo hash, ou seja, é como se houvesse a possibilidade de ocorrer 2 seres humanos com a mesma impressão digital. Nem gêmeos têm a mesma impressão digital. Com o hash, com o MD5, pode ocorrer de arquivos diferentes terem o mesmo hash. Então o MD5 ele tem essa possibilidade de colisão, de ataque de colisão. O SH256, que é o hash que o Bitcoin usa. O Bitcoin usa esse hash. Ele é um algoritmo de hash criptográfico baseado em uma estrutura de função hash de mensagem segura, SHA. Ele produz uma cadeia de caracteres alfanuméricos com 64 dígitos, hexadecimal SHA-256. O SHA-256 é considerado mais seguro que o MD5 e é amplamente usado em aplicativos de criptografia, incluindo o protocolo criptográfico SSL
/tls. Então, o que acontece, pessoal? No Linux ou dentro do Tails, você navega até o arquivo que você quer verificar os hashes, e para checar o hash, né, o MD5, você escreve MD5sum, que é um programa que todo Linux tem, copia lá o nome do arquivo, Ctrl mais Shift mais C para copiar no terminal, Ctrl mais Shift mais V para colar. Você seleciona ou dá 2 cliques que vai selecionar inteiro. Se puder, algumas escritas não dão. E daí, ó, ele gerou aqui o hash MD5. Para o SHA-256sum, o SHA-256, você digita SHA-256sum e verifica aqui o hash. E o SHA-512sum, que é o SHA-512, para checar o hash. E tem mais caracteres aqui. Então é uma impressão digital, é um código que corresponde a uma impressão digital. Cada bloco do Bitcoin tem um hash 256. SHA-256. Então cada bloco do Bitcoin é único, não tem igual. E existe uma impressão digital para ele, porque tem horário, tem todas as transações, tem volume financeiro de endereço X para endereço Y que foi enviado, tem todos esses dados no bloco de transações do Bitcoin, e existe uma impressão digital para cada um deles. E é gerado o hash 256 para o bloco do Bitcoin. Então é uma forma de ter uma impressão digital para aquele bloco para que ele não possa ser falsificado, copiado, etc. Fora também que tem que gerar o hash para esse bloco e vai ter que ter poder computacional para gerar esse hash, etc. Que é o processo feito pela mineração, né? E daí você tem o 512 aqui, né? Ele produz uma cadeia de caracteres alfanuméricos de 128 bits. Dígitos hexadecimal, perdão. 128 dígitos hexadecimal. E é semelhante ao SHA-256, mas calcula hash de 512 bits em vez de 256 bits. É mais bits. Ele é considerado mais seguro que o MD5 e SHA-256, especialmente para a criptografia de dados de longo prazo, porque é mais resistente a ataques de colisão. Então, você quer a mais segurança? 512. Segurança boa que o Bitcoin usa, 256. Por que o Bitcoin, por que o Satoshi Nakamoto não colocou 512? Porque vai demorar mais. Então, um hash para uma imagem de sistema operacional, um arquivo tenha 60 GB. Para você tirar o hash 256, ele vai demorar cerca de 30 minutos. O hash 512 vai demorar muito mais tempo, talvez 2 horas, não sei. Então, quanto maior o hash, mais trabalho vai dar. Então, imagina se o Bitcoin usasse o hash 512 ou outros hashes que produzem muito mais bits e que é mais complexo. Então, tem a questão do tempo também. Então, dependendo, se são arquivos pequenos, usa o hash mais forte. Se são arquivos gigantes, para verificar o hash vai demorar muito tempo, usa um hash seguro, que é o 256 SUM, para você produzir a integridade do arquivo. Então, né, no meu GitHub, eu gerei o hash 256 para o arquivo checkbreeds. Está lá no GitHub, a pessoa quando vai baixar, vê o hash correspondente ao checkbreeds, a impressão digital dele, que é o hash 256 SUM. Eu poderia colocar o 512, né? Mas como não é algo de tão relevância, eu usei o 256 mesmo. Então, para checar a hash ou para gerar os hashes e divulgar os hashes, as impressões digitais pelos hashes dos arquivos, você pode usar o terminal. Mas o Cleopatra faz isso para você. Então, vamos mostrar como o Cleopatra faz isso. Vamos mostrar como que o Cleopatra faz isso. Então, pessoal, vamos lá para o Cleopatra. E aqui em arquivo você tem, ó, verificar arquivos de soma de verificação. Então, isso aqui é para você verificar. Para verificar, vai ter que ter um arquivo específico que vai ter que ter o seguinte:
Nesse arquivo vai ter que ter o hash e vai ter que ter o endereço onde que está o arquivo, do lado do hash. Então você teria que gerar o hash ou pelo Cleopatra ou pelo terminal e do lado colocar o endereço, a localização do arquivo. Então, por exemplo, esse arquivo aqui, o checkbreeds, ele está localizado nesse endereço aqui, barra mais o checkbreeds. Então teria que fazer tudo isso pelo terminal, daria trabalho, porque senão o Cleopatra não consegue checar. Então é melhor gerar pelo Cleopatra, que já vai estar tudo pronto, e quando for verificar pelo Cleopatra também você consegue verificar sem problema nenhum. E para você criar a soma de verificação, ele vai criar esse arquivo, vai ter o hash do arquivo que você selecionou ou arquivos que você selecionou e na frente vai ter o endereço de onde foi gerado o hash. Para que na hora de verificar ele consiga verificar. Só que é o seguinte, que hash que é? Vai depender da configuração que você fizer, então isso é muito importante. Ele vem como padrão, parece que SHA-256. Mas você vem em configurações aqui no Cleopatra. Tem aqui em configurações, a configurar Cleopatra, operações de criptografia, daí você tem aqui, programa a ser usado ao criar arquivos de verificação. SHA-256, que é aquele programa que já vem em cada Linux, né? Todo Linux vem com ele, o Tails vem com ele também. Daí eu tenho aqui o MD5, o SH1 SAM que nós não falamos, o 512 SAM, o hash do 512, SHA do 512, e o hash SHA-256. Daí você vai selecionar, eu quero verificar arquivos de 512, ou eu quero checar de 252, ou eu quero checar MD5, ou eu quero gerar 256 ou o hash 512, daí você vai escolher. Eu vou deixar aqui 256 normal. Mas se você quiser mudar para você verificar certos hashes que estão passando para você, o hash é de 512, você vai lá e muda para 512, vindo aqui no Cleopatra, configurações tal, etc. Tá? Então vamos lá. Criar arquivos de soma de verificação. Então vou clicar aqui no arquivo, que é o checkbreeds do nosso tutorial aqui. Ele vai gerar, diz que não ocorreu erros, diz que vai gerar esses arquivos de soma de verificação e ele gravou aqui dentro do folder da pasta que eu estava lá. Então na pasta que você clicou, ele vai gerar naquela pasta o arquivo com os hashes. Então se a gente for lá na pasta, o hash está aqui. Quando a gente abre, foi o que eu falei, ele gerou o hash SHA-256 e colocou o endereço aqui na frente. Eu poderia também pegar esse outro arquivo e gerar esse outro arquivo também. Arquivo, criar arquivos de soma de verificação. Vamos clicar aqui nos dois. E ele gerou aqui na mesma pasta, ele adicionou mais um hash para a gente, mais uma identificação do arquivo tcpdump breeds, para checar breeds com tcpdump, que é um sniffer que eu criei, também coloquei no meu GitHub para o programa Tor Bridger que eu desenvolvi. Muito bem, daí eu criei esses arquivos com e gerei os hashes 256 SAM, os hashes 250, SHA-256 pelo Cleopatra que foi gerado isso aqui. Então no meu GitHub eu posso colocar esse arquivo aqui, ou eu posso escrever isso aqui em algum lugar para dizer o hash desses arquivos é esse aqui. Tal. Daí a pessoa checa. Agora para checar os hashes, como que a gente faz para checar os hashes? Você vai dar esse arquivo aqui para a pessoa, com todos os hashes. Vai pegar o Cleopatra, verificar arquivos de soma de verificação, e vai copiar aqui. Então o que aconteceu?
eu não selecionei esse arquivo. Eu tenho que selecionar esse arquivo mais os arquivos que eu tenho que selecionar o arquivo dhash mais, que tem os hashes gravados, mais os arquivos aqui que eu quero checar o hash, que é o check breeds e o tcp dump breeds. Daí aqui ele ainda está dando alguns erros. Então, pessoal, ele às vezes dá alguns errinhos. Ó, você clica em verificar, você seleciona aqui, seleciona o arquivo com os hashes e ele verifica. Vê que está verde aqui mostrando que verificou. Se a gente for ver na prática isso aqui, vamos ver aqui o hash que a gente consegue tirar. Aqui. Então sh256sum para esse arquivo e para esse arquivo aqui também. Olha lá, ele tirou isso aqui. Então vamos ver se os hashes estão corretos. Esse aqui está certinho, ó, tá igualzinho. E esse aqui de baixo, o tcp dump, também está correto. Então assim, por via das dúvidas, você usa o Cleópatra, mas se der alguns erros assim, você dá uma checada, faz esse check-up, conforme eu falei aqui, pelo terminal e pelo Cleópatra também. Se ele mostrar que está verdinho é porque os hashes foram checados, mas ele dá alguns bugs, alguns probleminhas assim. Então, pessoal, essa é a importância de vocês gerarem arquivos e gerarem impressões digitais pelo hash desses arquivos, ou por chaves públicas, ou por assinaturas PGPs para checarem a integridade desses arquivos, assim como mensagens também. E quando você for baixar qualquer software, o ideal é que o software seja open source e que tenha algum tipo de impressão digital para verificação da integridade de arquivos, por meio de hashes, de preferência 256, SHA-256 a SHA-512, que são os mais seguros ali. O MD5 não é bom. E por meio de chaves, por meio de assinaturas PGP. Então você checa por meio de assinatura PGP e por meio dos hashes. Para você ter aí, para você evitar aquele ataque de man in the middle que você pode sofrer na sua rede. O ISP pode atacar você. Os servidores você pode sofrer aquele ataque de redirecionamento de DNS malicioso, que vai te direcionar para um site malicioso. Governos podem tomar controle de certos servidores de DNS e podem fazer esse ataque de redirecionamento malicioso para um site falso que vai ali gerar um arquivo errôneo para você, com algum vírus, etc. E o ataque dentro de servidores de serviços de hospedagem, das quais, por ordem judicial, podem controlar o serviço de hospedagem. E toda vez que no seu site alguém for baixar, agentes de um certo governo, tem vários governos por aí que podem fazer isso, podem colocar ali arquivos. Na hora que você for fazer download, eles têm controle do serviço de hospedagem, eles mudam o arquivo, para que você baixe o arquivo com vírus. Ou os próprios funcionários lá de dentro vão fazer isso, podem fazer isso porque podem ser criminosos, que estão ali trabalhando, mas são criminosos, são hackers, ou estão sendo pagos para se tornarem hackers e vão fazer esse trabalho. Esse tipo de corrupção pode ocorrer. Enfim, ocorre em várias empresas e em serviços de hospedagem também pode ocorrer. Então você não tem que esperar ter uma notícia para acontecer isso para que você comece a tomar as providências. Você tem que se antecipar ao ataque. Quando ocorrer, você já estava se defendendo dele. Então o objetivo principal da cibersegurança é você se antecipar aos eventos, já ter um plano de ação contra aquilo que pode acontecer e não esperar acontecer para tomar providências, porque é melhor prevenir do que remediar. Você sabia que a verdadeira segurança no mundo das criptomoedas vai além do básico? É hora de levar a sua proteção a um novo nível. Apresentamos o curso mais completo sobre anonimidade e segurança em criptomoedas.
No Bitcoin Block, Notícias e Blockchain no YouTube, nossa missão é equipar você com um conhecimento mais avançado. Com nossa nova playlist, você vai dominar táticas que fortalecem sua anonimidade e segurança como nunca antes. No YouTube, digite Bitcoin Block, Notícias e Blockchain. Clique no canal Bitcoin Block, Notícias e Blockchain. Vá na playlist. Vá na playlist Segurança e Blockchain. Você sabia que a pseudo-anonimidade não é suficiente? Em nosso curso oficial você vai aprender a alcançar a verdadeira anonimidade. Imagine operar com criptomoedas e DeFi sem deixar rastros. Nossa abordagem usa técnicas avançadas de ocultação que permitem que sua identidade e suas transações permaneçam secretas. Domine as táticas mais sofisticadas de anonimidade na rede Tor, usando Linux e Tails. Aprenda a usar o Tor Browser e configure um iptables roteador Tor no Linux para garantir que todo o seu tráfego esteja totalmente escondido e livre de vazamentos de DNS. A vulnerabilidade que poucos sabem do rastro delator do app de 2FA usado para 2FA em exchanges, e-mails e outros sites. Aprenda a criar e-mail anônimo com rastro de 2FA failsafe aniquilado no Tails, contra ataque físico após desligamento de sessão failsafe. 3 horas no total desse tópico com técnicas avançadas. Contorne o registro em exchange sem KYC. Não aceitam conexão Tor com a técnica Bait IP Ghost, que permite estar protegido pelo Tor, sem conhecimento das exchanges. Drible a censura de redes sociais contra a rede Tor, usando Tor, e a tática de drible Bait IP Ghost. São mais de 13 horas de conteúdo intensivo com técnicas avançadas que transformarão a maneira como você interage com criptomoedas e o mundo digital. Não perca a chance de garantir sua segurança e anonimidade online. Digite bitcoinblock.com.br, loja, clica aqui. Segurança e blockchain, para você fazer nossos treinamentos de anonimidade e segurança com criptomoedas. Veja os tópicos e conteúdo do curso antes de comprar. Sua privacidade é a sua maior proteção. Aprenda com os melhores. Proteja-se como um expert. bitcoinblock.com.br/loja